Pronto. Aí até já. Boa aula. Tá, obrigado. Diga aí. E aí, fizeram as provas? Foi boa? Fizemos. É. O que foi que caiu tanto na prova? Acertaram tudo? Eu acho que sim, né? Acha que acertou? Eu acho que sim. Olha, então a aula passada a gente viu Então hoje a gente vai falar sobre população. Né? População de termo mundial, não é a do Brasil não, porque a do Brasil a gente viu ano passado, no 7º ano. Aí a gente aqui vê a população de uma forma geral. Ô, professor, Diga. daqui a pouco eu vou entrar com Maria Dione, viu? Maria Dione, é? Sim. Tá certo, e a minha tá dizendo que não, por quê, hein? Não, professor, é minha irmã aqui, que é muito chata. Então ignora. Mas ela tá dizendo que você não entra como Dione, não, por quê? É por causa do celular da minha avó, ela quer jogar lá, mas quem vai assistir lá sou eu. Ah, o celular da avó dela, aí ela fica, quer usar. Pois é, Tá certo que você tá, não tem problema não. tá certo, eu vou entrar com Então, quando eu ver, eu sei que é você. você. Então, o crescimento da população, em termos do mundo em si, né, a quantidade de habitantes que existe hoje. Então, em 2017, a população mundial atingiu mais de 7 bilhões de habitantes. Isso foi um dado pesquisado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Atualmente, agora em 2021, se a gente for olhar, essa população está maior. Então, eles tinham uma previsão em 2017 que agora em 2021 pode atingir 2.000 e pode ter mais de 50 milhões de habitantes. E depois a gente vai fazer um tipo de pesquisa para saber qual é a população mundial, né? Que a população, como vocês sabem, aumenta todos os anos. Então você tem de fazer uma pesquisa aqui no Brasil, faz pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como vocês viram o ano passado. E na parte mundial é pela ONU, Organização das Nações Unidas, que você faz essa avaliação. No ano 1 da era cristã, no início da humanidade, logo já depois de Cristo, a população do mundo era 250 milhões de habitantes. Então, você vê que tem as eras antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quando surgiu na era cristã, tinha 250 milhões. Até 2017, tinha 7 bilhões. Hoje, a gente fazendo uma pesquisa, a gente vai encontrar um número muito maior.
No ano 1 da era cristã, a população era de 250 milhões, e com o passar do tempo, esse número vem aumentando. E esse crescimento começou a aumentar, a população começou a aumentar após a Revolução Industrial. E quando veio a Revolução Industrial, o que foi que aconteceu? Veio a indústria e veio a urbanização e o crescimento das cidades. Aí a população começou a sair do campo para a cidade para trabalhar na indústria. Começou o quê? O êxodo rural, a população saindo do campo para a indústria, para a cidade, onde nas cidades vinha a procura do trabalho na indústria. As cidades aumentaram. Então, a população, daí começou o aumento da população. Então, com o passar do tempo, o crescimento intensificou a partir do século XIX, por causa da Revolução Industrial e da urbanização que acompanhou. Então, a população vindo. Pode copiar, se quiser, pode copiar. Então, houve esse aumento da população a partir do século XIX. Então, saindo, que veio com urbanização e a indústria. No final do século XX, dos países ricos, o crescimento apresentava negativo. Isso começou a ser chamado de transição demográfica, né? Onde a população começou a vir. Então, quando as cidades se urbanizaram, aí depois começaram uma queda. Agora, no final do século, você vai ver, no século XIX, houve um aumento. No final do século XX, nos países ricos, o crescimento apresentava negativo. Isso começou a ser chamado de transição demográfica, e não mais de explosão demográfica. A transição demográfica é que a população começou a diminuir o número de nascimento, de nascida. Aí ela tentou diminuir um pouco na cidade e deixou de crescer. E agora, nos países menos desenvolvidos, aí o crescimento era maior porque a população vivia mais no campo. Mas na cidade a população começou a diminuir com o desenvolvimento da medicina. Nos países menos desenvolvidos aparece um crescimento lento. Essa transição demográfica foi resultado da queda de taxa de natalidade e mortalidade. Que essa taxa de natalidade e mortalidade começou a diminuir, porque houve o aparecimento dos medicamentos, da medicina em si. Então, houve esse declínio, essa diminuição. O declínio da mortalidade foi consequência da melhoria das condições de higiene e a alimentação, a campanha de vacina, né? Então, começou a diminuir tanto a mortalidade, porque antes havia a mortalidade era alta, porque as crianças nasciam e já morria antes de completar 5 anos. Esses 5 anos, que antes dele nascer, a mãe ainda estava gestante e ela já nascia doente e não completava nem 5 anos de idade. As mulheres tinham 10, 18 filhos. Desses 18 só criava metade. Então, daí houve um grande avanço. Quando veio o desenvolvimento da medicina, houve um grande avanço em si. Então, houve essa queda. Essa transição demográfica foi resultado da queda das taxas de mortalidade e natalidade. O declínio da mortalidade foi consequência da melhoria nas condições de higiene e a campanha de vacinas em massa, o que diminuiu a mortalidade infantil. Então veio o surgimento dos antibióticos. Então tudo isso fez com que
tivesse uma queda na mortalidade. Como vocês sabem hoje, a mulher, depois dos 90 dias, já tem um acompanhamento médico. Então, faz com que ela receba uma orientação para cuidar no período da gravidez, para que não tenha problema nem com ela, nem com a criança. Então, vem surgindo uma orientação médica, melhorando também na alimentação, que faz com que surja que a criança nasça com saúde, não pegue nenhuma doença, nem a mãe, nem a criança. Porque, às vezes, a mãe pega uma doença e passa para a criança que está dentro dela, né, como ela está grávida. Ou seja, a mulher grávida, gestante, se ela pegar qualquer problema de saúde, a criança pode pegar também, já nascer com ela. Já nascer com essa doença ou fraca. Então, veio que a vacina, que sempre tanto a mulher gestante toma, quando a criança também, depois que nasce, também toma. Então, isso também faz com que ela viva mais e evite qualquer tipo de doença. A transição demográfica foi resultado daquelas taxas de natalidade e mortalidade. E o declínio da mortalidade veio a condições de higiene, saneamento básico, água tratada, a melhor alimentação boa e também as vacinas. Então, com isso, fez com que tivesse a queda da mortalidade. Também veio o surgimento dos antibióticos. Um dos primeiros a surgir, já no século XX, foi a penicilina, que é um antibiótico usado tanto com criança como adulto. E ela é um antibiótico que vai tirar toda a inflamação que a pessoa tenha. Então, daí ela combateu algumas doenças. Então, o crescimento da população é desigual. Tem país que tem a população é maior e outros é menor. Nos países industrializados, onde tem muita indústria, a população é menor. Nos países rurais, que é onde a população vive mais no campo, a população é maior. Porque nos países industrializados, que a população é mais urbana, o custo da vida na cidade é maior do que no campo. E na cidade, a mulher se preocupa não ter muito filho, porque ela precisa trabalhar, o custo de vida é maior. Então, há essa queda de natalidade. Faz com que a população rural seja maior do que a da cidade. Só que quando veio a indústria, a população também procurou mais as cidades. Mas vindo para as cidades, eles se preocuparam mais os casais ter menos filhos. Então, isso fez acontecer essa queda de natalidade, a população diminuir. Nos países ricos, como a Suécia, Suíça, o crescimento está estagnado, quer dizer, não cresce mais, porque lá existe grande controle de natalidade, não só pelo próprio Estado, mas uma consciência da própria população. Um casal só tem um filho ou dois. Na Índia e na China, onde tem a maior população do mundo, lá os casais só podem ter 2 filhos. Para você ultrapassar isso, você tem de prestar
uma declaração ao governo se você vai ter condições de criar ou não. Apesar que a Índia e a China não é tida ainda como um país rico, desenvolvido, mas é onde tem a maior população do mundo. E lá existe um controle. Já chegou o tempo do próprio governo, exterminar as crianças. Se era do sexo feminino, eles matavam. Se era do masculino, eles criavam dentro de uma creche. E para quando chegar, eles ter a idade de maior de 18 anos, como é aqui no Brasil, eles ir trabalhar para o Estado. Então, apesar que isso é proibido pela ONU, é proibido por lei. Mas alguns países, como a Índia e a China, já fizeram isso. É ilegal fazer isso, que os direitos humanos, de uma forma mundial, coordenado pela ONU, não aceita. Então, o crescimento é desigual. Só é maior nos países menos industrializados e rural. Nos países mais industrializados e urbanizados, pode apresentar crescimento negativo. Esse crescimento negativo significa dizer que, num ano, nasceu num ano, morreu mais do que nasceu. Quer dizer, a população não está aumentando. Agora, quando morre nesse período, não é a criança, é a população já idosa. Mas quando você vai fazendo o censo, está incluído se houve o crescimento da população ou não. Então, natalidade e mortalidade, você já sabe. Natalidade corresponde ao quê? O número de crianças nascidas. O número de nascimento, a natalidade, não é isso? E mortalidade, o número de mortes. Crescimento vegetativo é a diferença entre nascidos e mortes. Então, essa diferença entre nascidos e morte se dá o nome de crescimento vegetativo. Existem alguns países que a população cresce mais do que outros. No Brasil, aqui, a gente tem um grande controle de natalidade e mortalidade. Mas, comparado com os países ricos, a nossa taxa de natalidade ainda é alta. Aqui, os números de nascimento e de mortalidade é alto. Mesmo havendo a campanha de vacina, o saneamento básico aqui já diminuiu, já tem muito saneamento. A base que o saneamento é o esgoto. Tem a água tratada em si, também já diminui. Então, isso daí, mais ainda, a nossa população, a nossa taxa de natalidade e mortalidade, comparando com os países desenvolvidos, ainda é rica. Nossa população hoje, a boa parte, está nas cidades, é urbanizado. Mas boa parte do Brasil ainda falta o quê? Saneamento básico, o esgoto, água tratada. Vocês sabem que uma cidade como João Pessoa, que é uma das menores, que não é tão grande, mas você ainda encontra muita área de João Pessoa sem esgoto. Num período agora, daqui até agosto, quando chover, vocês vão encontrar muita área sem o esgoto, sem saneamento. Isso vai provocar a taxa de natalidade. Então, isso vai ocorrer no Brasil como um todo. Então, isso daí acontece em várias partes do Brasil e quase todos os países subdesenvolvidos. Então, até a década de 50, podemos chegar até 60, nascia muita criança aqui no Brasil, mas elas
morria antes de completar 5 anos de idade. Hoje, eles vêm diminuindo. Isso vem diminuindo. Quando há o desenvolvimento da medicina, vai melhorar também as condições de vida da população. Quando tem as condições de vida da população, vai aumentando o que? A expectativa de vida. E o que é a expectativa de vida? A média de idade que a população vive. Então, este ano agora, que era para ter acontecido o ano passado, em 2020, mas vai ter o censo. Então, quando sair o censo agora em 2021, e daqui para dezembro começa, você vai ter a quantidade de criança que vai nascida e o total da população, o grau de instrução, onde eles estudam, tudo isso vai contribuir para você saber essa taxa de natalidade e mortalidade. O crescimento da população mundial em 2017 atingiu mais de 7 bilhões de habitantes. Isso é um dado divulgado pela ONU. Vocês sabem o que é ONU, Letícia e Everton e Natália, Rafael e Taslânia? O que é ONU? Fala comigo, professor. A ONU, olha, anota aí para vocês, nunca mais esqueci. A ONU é Organização das Nações Unidas. É um órgão que foi criado após a Segunda Guerra e foi criado com o objetivo de manter a paz mundial, né? Onde eles contêm a paz em todo o país em si, em todo o mundo. Então, o objetivo deles é manter a paz geral, né? Então, em várias partes do território. O crescimento da população em 2017 atingiu mais de 7 bilhões de habitantes, de acordo com a ONU. Na era cristã, a população era de 250 milhões, e com o passar do tempo, este número vem aumentando. O crescimento intensificou a partir do século XIX, por causa da Revolução Industrial e da urbanização que acompanhou. No final do século XX, nos países, o crescimento apresentava negativo. Isso começou a ser chamado de transição, não mais de explosão. Certo? Não tem problema não. Tá certo, Carla, pode ficar à vontade. Você sempre participa, você sempre assiste às aulas, não tem problema não, viu? Tá certo. Certo? Olha, então o crescimento aumentou a partir da Revolução Industrial e da urbanização que acompanhou. No final do século XX, nos países ricos, o crescimento apresentava negativo. Isso começou a ser chamado de transição, não mais de explosão demográfica. Nos países menos desenvolvidos, aparece um crescimento lento. Então, isso aconteceu, né, no final do século, depois da Revolução Industrial, que a população começou a aumentar. Então, quando no final da aula, eu vou pedir uma atividade para vocês fazerem e deixar no caderno, bem rápido. Aí vocês fazem, deixa no caderno, faz bem feitinho, pesquisa, ou por livro, ou pela internet, e deixa no caderno, porque vai ser o complemento do assunto que eu estou lhe dando, e quando você for
E quando você for estudar para as provas, aí você vai estudar também pela pesquisa que você fez. Estão entendendo? Porque eu peço a pesquisa, mas também aqui eu pesquiso do jeito que vocês pesquisaram e coloco na prova. Aqui a prova, como vocês sabem, vocês fazem com o Marconildo, mas eu elaboro e jogo para ele aplicar junto com vocês. Certo? Aí, como tem aí para fazer a correção, ele mesmo também, quem faz, eu já mando o gabarito e ele deixa aí para entregar para a diretora, que ele faz uma planilha lá com todas as disciplinas, para saber o aluno como ele faz a chamada lá e eu faço aqui também. Certo? Aí, então, como ele está mais perto da diretora, aí ele faz a planilha e joga, manda para a direção. Se vocês, os alunos, estiverem tirando nota baixa, aí a diretora entra em contato com vocês, com o responsável de vocês. Não é isso? Não é, Letícia? Né? Mas vocês, no ano passado, tiraram nota boa. Agora, só que esse ano vocês estão calados. Não estão perguntando. Mas estão escrevendo alguma coisa? Sim. Aí tá certo. Então, continuando. Na era cristã, a população era de 250 milhões. E com o passar do tempo, este número vem aumentando. Quer dizer, cada ano que passou, a população aumentou. Aí depois, com o tempo, ela aumentou grande, que em alguns países vem caindo, com o surgimento da Revolução Industrial, desenvolvimento da medicina, o saneamento básico. Então, vem diminuindo em cada parte do mundo. Nos países ricos, o controle é maior do que nos países desenvolvidos. No primeiro ano da era cristã, a população era 250 milhões. E com o passar do tempo, este número vem aumentando. O crescimento intensificou, aumentou a partir do século XIX, por causa da Revolução Industrial e da urbanização. A urbanização aí é o quê? O crescimento das cidades. Então, a Revolução Industrial foi o quê? O surgimento das indústrias. Então, fez com que essa população aumentasse. No final do século XX, nos países ricos, o crescimento apresentava negativo. Isso começou a ser chamado de transição demográfica, não mais de explosão demográfica. A explosão demográfica era que o aumento da população era grande. E a transição não. A transição começou a diminuir. E essa queda dessa população começou a diminuir com o desenvolvimento da medicina, da campanha de vacina, do antibiótico, do saneamento básico, do tratamento das águas, né, da água tratada, da água potável. Então, fez com que acontecesse essa diminuição. Então, os países menos desenvolvidos, aparece um crescimento lento. O crescimento é mais lento. Então, aí veio no decorrer do tempo. Essa transição demográfica foi resultado de quê? Das taxas de natalidade e mortalidade. E por que a mortalidade caiu? A condição de higiene, que é o quê? O saneamento básico, água potável, né? Então, tudo isso aconteceu. Aí, veio melhorando também a alimentação, né? Uma alimentação boa, a campanha de vacinas e, com tudo isso, diminuiu também a mortalidade infantil. Porque, como vocês já sabem, a mulher, quando está gestante, depois dos 60, 90 dias, ela começa a fazer o que mesmo que se chama? O que é que ela vai com o posto para o hospital fazer? Como é que dá o nome? Quem viu a mãe fazendo aí? O nome de quê, professor?
Pode repetir? Quando a mulher está gestando, logo no início ela começa a fazer o quê? Ultrassom. Hã? Ultrassom. Ultrassom. Mas ela faz a ultrassom. Mas ela vai para o médico depois para fazer o acompanhamento até o menino nascer. Dá o nome de quê? Quem diz? A ultrassom ela faz para saber quanto tempo o menino está, como ele se encontra. Mas ela tem outro acompanhamento. Dá o nome de quê? Esse eu não lembro. Hã? Não lembro esse nome. Mas eu acho que você já viu sua mãe ir para um posto de saúde fazer alguma coisa lá. Se você lembra quando ela estava gestando do seu irmão mais novo, ou da irmã. Eu não tenho irmão mais novo, eu sou Você é irmão filho mais único. novo. É filho único, né? Não, professor, eu sou o irmão mais novo. Você é o irmão mais novo, sim. Então, ninguém aí sabe, não, as meninas principalmente. Raio-X não é não, né? Micael, não, aí tudo é um exame para saber como ele está no ventre dela, da mulher. Se chama pré o quê? Pré-natal. Pré-natal, né? As meninas sabiam, agora de falar, né? Então, a mulher depois de 60, 90 dias, começa a fazer o pré-natal. Aí, vai e faz a ultrassom também, para saber como está a criança, tamanho, a posição, né? Se for obrigado, raio-x, então, tudo isso faz, mas ela tem o acompanhamento depois de 60 dias ou 90 para fazer esse pré-natal até o dia do nascimento. Com isso, já vai contribuir para que a criança nasça sadio em si. Então, isso já veio o quê? Desenvolvimento da medicina, higiene, a vacina. Então, com tudo isso, diminuiu a mortalidade infantil. Aí também surgiu de antibiótico. Como eu falei antes, aí desse pré-natal, ela recebe uma orientação como se alimentar, como eles vão organizar para se alimentar em si. Então, ele pode fazer de uma forma para outra, né? Então, por tudo isso, vai ter um tratamento para que a criança nasça sadia. Aí tem o antibióticos que surgiu, que serve para criança e adulto, criança, jovem e adulto. O antibiótico que combate várias doenças, que é essa infecção, né, causava até a morte. E com o aparecimento da penicilina, se viu para haver uma diminuição do número de mortes, que deu para recuperar parte, salvar algumas doenças. O crescimento é desigual, né? Eles não crescem, tem países que crescem mais, é maior nos países menos industrializados, né? Onde tem menos indústria, é maior. O crescimento da população é maior nos países menos industrializados, onde a população trabalha mais no campo. E tem país desenvolvido que está negativo, ou seja, a população não cresce mais, estagnou ali. Então, houve essa queda. Olha, pegue um caderno e um lápis para mim fazer aqui uma atividade antes de terminar. Certo? Vou pegar um computador aqui, enquanto vocês pegam o lápis, eu volto rápido.
Pode, senhor, pode dar. Certo? Então, isso vem o surgimento. Então, isso daí foi a queda de natalidade que diminuiu com o desenvolvimento da medicina. E tem país que a população está alta. Todos já pegaram o lápis e o caderno? Já, professor, peraí que eu vou pegar a matéria. Certo. Posso começar? Pode. Olha, primeira parte, bote 1, né? Pesquise sobre a população mundial atual. Pesquise sobre a população mundial atual. Onde essa população mundial, nessa pesquisa, você vai ver, pegar a quantidade, quantos habitantes existem hoje. Você vai encontrar em 2017, mas você vai encontrar de hoje. Pesquise sobre a população atual. Certo? Número 2, a próxima. Pesquise sobre natalidade e mortalidade. Pesquise sobre natalidade e mortalidade. Sobre o quê? Mortalidade é? Mortalidade e natalidade. Já pegaram a primeira e a segunda? Bora. Posso ir para a próxima? Pode. Pode. Diga o que é crescimento vegetativo. Que é o crescimento vegetativo, né?
Aí a mulher disse, Bora, agora. não. Ela disse, olha, vamos fazer comercial. Você vê como é que negócio está falando. É doido? Você vai tirar o seu plástico? É. Aqui, Eduardo. Vai. Opa. Deus. Tira um prato. Então, só vou deixar aí, né? Deixa eu ver. Porque não quer mais. Vamos lá. Pronto. Já pegaram tudo, não? Diga. Diga, Tarzan. É porque eu parei um pouco, estava com o movimento aqui dentro de cá, não, vocês não ouviam. Certo? Mas eu ainda vou terminar. Eu vou terminar para mim continuar aqui. Então, agora diga o que é expectativa de vida e o crescimento vegetativo. Já colocaram isso? Olha. Vou repetir. Vocês pegaram o pesquisa sobre a população mundial atual, já pegaram isso, vai? Pesquisa sobre a população mundial atual. O professor, pode repetir essa questão, por favor? Eu vou repetir, ó. Pesquise sobre a população mundial atualmente. Pesquise sobre a população mundial atual. Pesquisa sobre mortalidade e natalidade. Pesquisa sobre mortalidade e natalidade. Aí, diga o que é crescimento vegetativo. E digo o que é expectativa de vida. Já copiado tudo isso que eu falei, Everton, Letícia, Maria Luísa, Rafael.
Taislane, Stey, Biquet, Lucas, Gabriel. Sim. Só falta copiar a foto. Certo. Agora, bota, ó. Qual a população do Brasil atual? Qual o número da população do Brasil atual? O professor, repete a questão número 4, por favor. Olha, diga aí, diga a que você tem, diga. O que é o crescimento vegetativo? E o que é a expectativa de vida? E qual a população do Brasil atual? Natália saiu e não voltou mais, não foi? Vocês viram que Natália que estava aí saiu e não voltou? Ela disse que o áudio dela estava travando. Foi, ela falou, que eu pensei que ela ia aí. Mas quem puder passar para ela, passe, viu? Qual é a última, professor, que você falou? Qual a população do Brasil atual? Então, quando vocês vão pesquisar, você vai ver o que é natalidade, vai dizer o que pode evitar, tanto natalidade como a mortalidade. O número da população do Brasil atual, né, que eles vão pegar tanto do Brasil como do mundo. Dos anos anteriores, por exemplo, de 2017, no Brasil você encontra uma de 2010 e uma estimativa para 2020, 2021. Então, você pode até encontrar estimativa para 2050, tanto no Brasil como no mundo, que essa população vai aumentar. Então, vocês vão ver o que os pesquisadores fazem uma previsão, quanto os habitantes podem chegar em determinada área. Então, vai saindo de um decorrer para outro, certo? Então, vocês vão ver em todas as áreas. Então, vocês que têm algum livro que Marconi disse e aí vocês vão ver o que é natalidade, o que é mortalidade e sobre a população, tudo sobre o mundo. Você vai encontrar como elas vivem e as condições de cada um. O saneamento aqui no Brasil, eu podia perguntar para vocês, saber qual a porcentagem de saneamento do Brasil, qual a área de esgoto, a quantidade de população que tem direito à água potável, a quantidade de esgoto que existe, né? Então, tudo isso vocês podem encontrar no assunto sobre população, né? Para ver as pesquisas em si. O saneamento básico, só. Natália voltou, né? Chegou as atividades, Natália? Não, já sei, eu só saí porque o áudio falhou. Aí eu tive que sair. Mas deu para você pegar as questões todas, não deu? Não, acho que não. Pegasse tudo, né? Não. Hein, Natália? Não. Não pegasse tudo, não, né? Então, anota aí. Diga a que você tem, que eu vou repetir para você, vá. Qual foi a que você copiou?
Eu Hein, só Natália? copiei na hora. Pronto, olha. Só copiei Você 4 tem, ó, questões do áudio. pesquise. Pronto, eu vou começar a falar a primeira. Eu disse, pesquise sobre a população mundial atualmente. Você tem? Eu tenho. Tem, né? Pesquise sobre mortalidade e natalidade. Eu tenho também. Tem. Aí, diga o que é expectativa de vida e crescimento vegetativo. Tenho. Diga o que é. Tem, né? Agora, aí você bota expectativa de vida, crescimento vegetativo e expectativa de vida, né? Aí a outra, qual a população do Brasil atual? Qual a população do Brasil atual? Tem? Não, Então copie. Qual a população do Brasil atual? Então, as questões só foram essas. Aí você pesquisa bem direitinho. Aí. Agora eu vou colocar outra assim, que eu falei, aí pesquise sobre a última. Pesquise sobre o saneamento básico no Brasil. Pesquise sobre o saneamento básico no Brasil e em João Pessoa. Para você saber a quantidade de esgoto, de saneamento que você tem dentro de João Pessoa, da nova cidade. Se tem muito esgoto ou não. Água tratada que você vai encontrar. Então, você vai encontrar em determinada área dessa forma. Certo? Tem 10h20, a gente começou 9h20, não foi? 9h20 já o Marconildo esqueceu de botar a outra, né? Não é isso? Vocês já anotaram quantos minutos já passaram? Quem é bom de anotar aí as coisas? Pronto, então, vocês tentem Já se fazer. passou uma hora. Hein? Rafael? Já tem uma hora. Pegou tudo, Já. Rafael? Diga. Peguei. Maísa pegou. Lucas e Evelyn e Miquel pegou também. Letícia, Taslane e Maria Luísa. Então, são 10h20, a aula começou 9h20, não foi? Então, o que eu tinha hoje só era isso. Agora vamos esperar Marconildo liberar para vocês irem assistir a aula dele. Aí eu tenho aula hoje, foi? Tem? eu acho que não. Quem é que mandou a mensagem aí para Marconildo? Eu vou mandar, peraí. Marconildo, vamos trocar de sala. E as provas, vocês gostaram da prova? Ei, Letícia, gostou da prova, mas Sim, acertaram quantas? todas. Todas? Tirou 10? Acho que sim. Tava fácil, tá, não? Tava.
É tudo que a gente faz, tudo que eu falei, não foi? Pronto, o assunto da próxima conversa de hoje. Pode anotar aí, ó. A próxima prova vai ser sobre população mundial. Aí, a partir daí, vocês vão começar a estudar. Não é isso? Que Marconino, eu acho que eles vão almoçar. Ele está insistindo lá na aula dele, né? Vai mandar o do 9º ano. Ainda tem gente fazendo prova, não, mas a prova vocês fazem já tarde, né? Sim, quem tem alguma pergunta a fazer sobre o assunto de hoje? Aí, essa pesquisa você pode encontrar em algum livro, se você tiver livro em casa, ou pela internet. Entendeu? Sim. Terminei já. Os parentes de vocês já tomaram a vacina? Não, eu tava de novo. Ninguém tomou, nem a avó, nem a mãe, nem o pai, e nem o avô. Minha mãe e meu pai ainda não têm a faixa etária, não. Quem tomou foi meus Aí é avós. não, sua mãe, né? Mas o avô e a avó não tomou ainda, não? Minha avó tomou. Vai faltar assim. Minha avó tomou. Certo. Mas os pais ainda são novos, né? Sim. Mas vai chegar a vez deles ainda. A minha tá perto de chegar, cara. Ah, arrasou, professor. A minha eu tomei ainda não, mas a minha já tá perto de chegar. A dos meus pais tá muito longe. Tá? Ele é novo ainda. Então, Né? Mas vai chegar. Daqui para agosto a gente assistir aula presencial, né? ai, eu não aguento online, é muito chato. Hã? Se Deus quiser, eu não aguento online, é muito chato. Tu prefere mais presencial ou online, Fernando? Presencial, com certeza. Online é muito chato. Né, professor? Na outra escola que eu trabalho aí, eu dou presencial, mas tem algum aluno que fica em casa. Eu vou para a escola, tem alguns dentro da sala e outros em casa. Mas tem o online e presencial, né? Tem aluno dentro da sala e tem outros em casa. Aí seria bom se você fizesse. Certo? Que é lá no... Não é aqui não, em Mangabeira, não, é no Zé Américo. Só a vantagem de aula online é das provas. É o quê? Das provas, né? A vantagem é qual? Das provas. Fazer aula online é as provas. É, a prova, né? Fica mais fácil, né? Certo. Bom dia, professor. Vou mandar o 9º ano, viu? Certo. Tu tinha esquecido, foi?